Nós devemos ter bem em linha de conta o seguinte: o mundo de hoje é um mundo que está numa apostasia tremenda. Quer dizer, um mundo que foi outrora católico e que já não é mais católico. A maior parte das pessoas hoje, mesmo quando se dizem católicas ou imaginam que são católicas, e o número dessas é cada vez menor, mesmo nesse caso, o mundo de hoje é um mundo que vive de uma mentalidade não católica e, portanto, de uma mentalidade anticatólica. E todo o ambiente de hoje arrasta as pessoas para se afastarem da religião católica. E, por causa disso, a perseverança na doutrina católica é extremamente difícil. E, por causa disso também, os problemas todos que acabam sendo postos nessas perguntas giram em torno deste ponto central. É muito difícil o homem resistir ao ambiente que tem. O homem em geral, o homem, quero dizer, tanto o homem quanto a senhora. O homem ou a senhora tem a tendência a concordar com o ambiente que está. Lhe é desagradável ser criticado pelo ambiente que está. Lhe é agradável ser bem aceito pelo ambiente que está. E, portanto, ele procura seguir a onda geral que se propaga em certa época, etc, etc. E, por causa disso, os homens e as senhoras, os moços e as moças, as crianças, têm verdadeiro pavor de seguir uma norma que atraia para elas a caçoada e o pouco caso do ambiente. Então, o que pode fazer um pai ou uma mãe que percebe que sua criança vai ser posta nesse ambiente? Não há remédio. É preciso dizer, o pai e a mãe têm que rezar muito, mas têm que rezar muito, pedir muito, fazer sacrifícios, oferecer, pedir que se rezem missas, etc., para seu filho, para sua filha, porque a batalha que eles têm que travar é uma batalha tremenda. Esta é a realidade. E essa batalha tremenda exige um esforço tremendo, e esse esforço tremendo pouca gente está disposta a fazer. Como conseguir que um filho, que uma filha esteja disposto a isso? É preciso que o pai e a mãe, principalmente a mãe, sejam tais que sejam como que um espelho da Igreja Católica para os filhos. Quer dizer, sejam tão piedosas, sejam tão sérias, sejam tão meigas, sejam tão pacientes, ao mesmo tempo sejam tão fortes, que, em última análise, o pai e a mãe representem, de algum modo, o nosso Senhor Jesus Cristo perante a criança. Eu me lembro, se as senhoras me permitem, de lembrar exemplos do meu tempo, eu me lembro muito bem o seguinte, é que desde pequeno eu fui educado como toda criança no meu tempo, aprendendo a rezar de noite, de dia, etc., mas com a compreensão limitada das coisas, inclusive da religião, que tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Mas eu tinha, para com minha mãe, a maior das admirações. E essa admiração vinha do fato de eu ter sido um menino, ninguém diria isto hoje, mas um menino muito pequenininho e muito doente. E eu ter sentido toda a paciência de minha mãe comigo quando eu estava doente. Eu creio que já em outras reuniões eu tive a ocasião de contar às senhoras que eu sofria muito de insônia. Eu dormia na primeira parte da noite, depois acordava. E não havia meio de dormir de novo. E a criança, quando se acorda durante a noite, o quarto no escuro, eu dormia no quarto dos meus pais, eu tinha 2 anos, 3 anos, com minha cama colada na cama de mamãe, eu acordava e percebia uma luz elétrica pequena acesa no quarto. E o resto aquela penumbra. Meus pais, ainda moços, respirando ritmicamente e profundamente. Eu notava que eles estavam dormindo de um sono profundo. E eu me sentia assim,
abandonado e naufragado na penumbra e na escuridão. E eu começava então a chamar a mamãe. E ela não ouvia, porque o sono dela era muito fundo. Eu então passava a mão por entre umas varais que tinha para a criança não cair no chão. Eu passava a mão através daquilo e procurava a mão dela. Quando encontrava a mão dela, puxava para ver se ela acordava. Ela não acordava. Eu ficava indeciso e, afinal de contas, acabava conseguindo pendurar-me na roupa de cama dela e subir até a cama dela. Falava com ela, mãezinha, mãezinha, ela não acordava. Eu, então, desde pequeno, entusiasta dos métodos vigorosos, me sentava sobre o peito dela para ver se ela acordava. Às vezes acordava, muitas vezes não. Eu punha os dedos nos olhos dela e abria. Isso já podia prenunciar a ela o filho truculento que ela ia ter. Quando ela, afinal, acordava, eu tinha sempre, no começo, medo de que ela se zangasse. E ela, ao contrário, mal me via, ela dizia, filhinho, venha cá, etc. Sentava. Eu percebi que era para não dormir. E me perguntava o que eu queria. Eu dizia, mamãe, conte uma história. Ela me segurava dos braços, contava uma história, 2 histórias, 5 histórias. Eu encantado com as histórias, mas instintivamente encantado pela torrente de afeto, de meiguice, de pena, de paciência, com que ela, por assim dizer, me embebia inteiro. Afinal, eu mesmo começava a me sentir tranquilizado com tanto afeto e compreendia que mesmo na penumbra eu tinha uma solução, uma salvação. Passava para minha cama e dormia tranquilo. Mas quando eu acordava de manhã, ficava uma recordação. E essa recordação foi até o momento extremo em que ela fez 92 anos e entregou a alma dela ao Criador. Quer dizer, que bondade, que paciência, que querer-me bem, como isto é extraordinário. Então querê-la também, como eu nunca quis ninguém, de um modo extraordinário, completo, etc. Acompanhado do respeito. E onde é que vinha o respeito? Ela sofre por mim. Ela toma as coisas a sério. E eu gosto de gente séria, que vai até o fim do caminho, e é como deve ser. E ela é o arquétipo disso. E por causa disso também, eu a admiro de uma admiração superlativa e completa, que lota meu ser inteiro. Bom, chegava domingo, missa com ela na Igreja do Coração de Jesus. Eu havia rezar. Eu ficava ao lado dela na igreja. Eu nem entendia bem que era missa nem nada, era criança. Mas eu gostava, me sentia bem lá. E tocava órgão, etc. Eu gostava muito de ouvir órgão. E eu prestava atenção nela rezando. E eu pensava como ela é harmônica com tudo isto. Como tudo isto vai bem para ela e ela vai bem para tudo isto. E ela está mais contente aqui até do que em casa. Ela aqui está no ambiente dela. Em certo momento, meu olhar se fixou nela, rezando para o Sagrado Coração de Jesus. E eu compreendi, é por causa dele que ela é boa assim. Ela aprende com ele como se deve ser boa. E, portanto, o modelo não é ela. Ela, para mim, é um modelo indireto. O modelo é ele. Porque foi com ele que ela aprendeu isso. Então, adorar a Jesus Cristo, que ainda é muito mais do que ela, incomparavelmente mais do que ela. Então, compreender a Igreja Católica. A Igreja Católica é toda assim. Daí vem a religião. Mas tudo isso acompanhado do fato dela ser um modelo perfeito para mim de todas as coisas que me falavam a alma de menino. Os senhores terão talvez a impressão de que eu estou exagerando. Eu não vou discutir isso. Eu digo o seguinte, todo filho tem a tendência de exagerar as qualidades de sua mãe. Isto avantaja as senhoras como todas as mães. É uma coisa providencial.
A criança nasce com os olhos escancarados, disposta a maravilhar-se com sua mãe. As senhoras procurem maravilhar os seus filhos. Pela paciência, pela bondade, pela continuidade do afeto, procurem maravilhá-los, é a primeira coisa que as senhoras farão. E maravilhar importa, às vezes, em castigar. A minha mãe tinha uma escova de prata com os fios muito duros. E quando eu fazia alguma coisa que não devia fazer, ela me chamava de Zé Plínio, eu já entendi o que era. Minha consciência não estava direito. Eu chegava, ela dizia, estenda a mão. Pegava a escova e pam, pam, pam. Eu não sei porque ela chamava isso de bolo. Você vai levar tantos bolos por causa da coisa que você fez. Terminados os bolos, ela dizia, filho, meu filho. Quando eu comecei a ficar um pouco maior, ela dizia, filhão. Você, mas aí já não batia mais. Meu filho, talvez merecesse, mas eu não fazia mais. Meu filho, você andou mal por causa daquilo, me explicava direito. Ela dizia com tanta seriedade, com tanta doçura, que eu ficava encantado. E quando terminava a explicação, ela me dizia, você entendeu? Eu dizia, sim senhora, entendi. Então peça perdão à sua mãe. Eu disse, a senhora perdoa, mamãe? Ela dizia, perdoo. E me abraçava e beijava. Quando eu ia embora, eu estava tão maravilhado com ela, que eu tinha vontade de voltar e pedir outro pito de novo. É assim que uma mãe segura o filho. E foi assim que ela me segurou, ensinando-me depois a religião, compreendendo que mais do que ela valia a Igreja Católica, da qual ela não era senão um elemento, mas o sol da justiça é nosso Senhor Jesus Cristo, modelo da mãe é Nossa Senhora, etc, etc, e dando princípios, quer dizer, teses, doutrina, normas. Ela contava fatos passados da vida dela, fatos passados da vida dos pais dela, e com isso tudo fazia coisas agradáveis de ouvir por uma criança, mas que deixavam a criança maravilhada. Eu não sei outra educação senão essa. Por que eu tive? As senhoras aqui me pedem um conselho, eu dou o que eu tenho. O que eu recebi foi isto. Eu recomendo muito às senhoras. Me lembro os 1000 fatinhos que ela contava para explicar, para me indicar como eram os deveres do homem. Ela me contava que o pai dela, no começo da vida, ele era advogado. Tinha tido que lutar muito para manter a família, já numerosa no começo. E que um dia ele chegou para minha avó e disse, a despensa está cheia de comida para manter as crianças e a nós esses dias. Minha avó disse, está. Diz ele, ainda bem, porque eu devo avisar a você que eu só tenho esta moeda. Era uma moeda de ouro do tempo do Império. Minha avó disse, bem, vamos viver até acabar isso. Depois foram para a janela, sistema antigo, ver as pessoas passarem pela rua depois do jantar. De longe, viu aproximar-se um pobre coitado, apoiado numa bengala. Parou diante deles e a janela deles era alta. E tirou o chapéu e pediu uma esmola. Meu avô perguntou, o que é que você tem? Ele disse, eu sou tuberculoso. Nem ouso chegar perto das pessoas. E precisava comprar um remédio. E é um remédio muito caro. Sem esse remédio eu não vivo. O senhor não pode me dar um pouquinho de dinheiro? De pouquinho em pouquinho, eu encontro ainda uma farmácia aberta e tomo um remédio. Meu avô, sem consultar minha avó, abriu a carteira onde ele guardava o dinheiro, pegou a última moeda de ouro que restava e jogou no chapéu do mendigo. E disse, Deus te acompanhe e seja feliz. O homem foi abençoando meu avô. Meu avô disse para minha avó, agora acabou. Nós não temos dinheiro nenhum, contamos com Deus. Bem, depois ela foi cuidar das crianças, ele foi fazer um serviço de advocacia. Bem mais tarde ele apareceu no quarto, na sala onde ela estava.
e disse: você sabe, Deus já teve pena de nós. Diz: como? Eu acabo de receber um cliente novo que me deu uma causa muito grande e muito boa. E eu pedi a ele metade dos meus honorários adiantado. Está aqui uma sacola cheia de dinheiro. É um casinho. Mas tendo se dado com o pai dela, que eu não conheci, morreu quando era muito pequeno, tendo se dado com o pai dela, e ela me contando a mim, isso me entrava na alma como uma lição de caridade profundíssima. Contem os casinhos de suas famílias, lembrem-se de fatos, habituem as crianças a conhecer o passado da família, a amar o passado da família. São princípios. Mais do que isso, contem a vida de Nosso Senhor. Contem a vida dos santos. Contem os exemplos do Evangelho. Os filhos vão se impregnando de uma certa influência. Quando chega a idade de eles irem para a escola, eles vão para aquilo que é o contrário da família. Porque são poucas escolas hoje em dia que não sejam o contrário da família. E eles vão ter que ter essa primeira batalha da vida, que é o mundo todo que os convida para ser o contrário. E aí vai ser preciso só rezarem, acompanharem, verem que fazerem possível para seus filhos contarem os conselhos que receberam, para contarem os maus conselhos que receberam, os maus convites que receberam, etc. Mas, sobretudo, para pedir, por meio de Nossa Senhora, as graças para eles se manterem fiéis. Isto é o elemento fundamental, o elemento essencial. É a graça. E, de outro lado, eu lhes aconselharia o seguinte: as senhoras todas têm filhos, têm crianças, têm sobrinhos, têm parentes, etc, etc. Procurem fazer com que os filhos dos correspondentes se deem com os filhos de outros correspondentes. As filhas com as filhas, de maneira a terem, fora da escola, uma mesma influência de criança para criança, em vez de serem largadas em filhos do mundo aí, que a gente não sabe como são. Entendam-se entre si, visitem-se, combinem um lugar onde as crianças podem se reunir, ora na casa de uma, ora na casa da outra, onde tem uma pequena diversão, um chazinho um pouco melhor, uma historieta, um livro de figuras, uma dessas diversões que as senhoras sabem encontrar melhor do que um homem, mas que faça com que as crianças gostem das famílias boas, gostem de estar juntas, de maneira tal que na luta contra o mal, elas se sintam apoiadas por outras crianças. Não basta serem apoiadas pelo pai e pela mãe, precisam ser apoiadas por outras crianças, e assim enfrentarem o vagalhão juntas. Este é o problema, este é o segredo. É terem crianças de ambiente homogêneo. Procurem fazer isto e as suas crianças terão enfrentado algumas das etapas mais difíceis da vida. Todos os dias eu recebo, mais ou menos às 7 horas, um grupo de enjorras da saúde que vão me procurar antes de ir para a escola. Já são mocinhos, hein? De 15, 16 anos. Todos os dias eles vêm para rezar 3 Ave-Marias comigo e receber um conselho antes de ir para a escola, onde vão ser arrastados para o mal. E no dia seguinte me dizem como foi na véspera. E eu aconselho, quando caçoarem assim de você, dê tal resposta. E você respondeu como eu mandei. Ah, então olha aqui, da próxima vez faça de tal jeito, de tal outro jeito. E vou organizando a batalhinha deles. Mas que é uma batalhona. Para eles é uma batalhona. As senhoras procurem fazer isso com seus filhos reunidos. E fazer uma cunha no meio do mal. Porque os maus são extremamente covardes. Quando eles notam que um bom está isolado, eles calcam aos pés. Quando eles notam que os bons formam um grupo pequeno, mas destemido, e que sabe responder na ponta da língua as coisas, eles se acovardam. Pôr do nosso lado a força da fé.
e intimidar os maus com sua covardia. Não sei se isso ficou claro. Bem, é preciso as senhoras compreenderem bem que nós devemos, nessa época, ainda nessa ordem de ideias, ter uma especial devoção à soledade de Nossa Senhora. Eu creio que as senhoras todas ouviram falar de Nossa Senhora da Soledade. Soledade é uma palavra antiga do português que quer dizer solidão. Ao pé da cruz ela estava só. Ela tinha do lado dela só as santas mulheres e a certa altura São João que apareceu. Ela não tinha mais nada. O mundo inteiro que enchia a montanha do Calvário e tomava ainda outras proximidades, estava contra ela, porque estava contra o filho dela. Caçoando, escarnecendo, querendo matar, etc, etc. E desprezando a ela como a filha, a mãe de um criminoso medonho que estava sendo crucificado. Ela se manteve de pé o tempo inteiro, assistindo todos aqueles escárnios contra Nosso Senhor, pessoas que ela via que a quem ele tinha feito bem, que ele tinha curado, e que o apedrejavam e diziam blasfêmias contra ele. Ela ficou inteiramente só. E quando depois Nosso Senhor foi enterrado, foi sepultado, quero dizer, e ela foi para o cenáculo, onde ela estava, ela também se sentiu completamente só. Ela aguentou o tormento da soledade. Foi uma das dores terríveis de Nossa Senhora, é a solidão. Muitas vezes hoje, para a gente ser bom, fica só. Porque ninguém entende, ninguém aprova, ninguém simpatiza, ninguém quer bem. Nós devemos pedir a Nossa Senhora da Soledade que nos dê, e que dê aos filhos das senhoras, a coragem, já na jovem idade deles, se sentirem sós. Quer dizer, quando não vai um companheirinho, uma companheirinha do mesmo ambiente que as senhoras, a aula, naquele dia que ela vai ficar só, vão debicar, ela vai se sentir isolada, ela não é como as outras. Tenha coragem de ser só, porque em nossa época, se uma pessoa não é educada para ser só, em muitas ocasiões da vida, ela perde a alma. Isso eu sou obrigado a dizer com toda a força e toda a energia. As senhoras mesmas já se devem ter sentido sós em muitas ocasiões. E eu as felicito pela coragem que tiveram de atravessar essas soledades. Eu as felicito de toda a alma. O tormento da solidão é uma condição para a salvação. As senhoras devem ir educando seus filhos e suas filhas para a soledade. Mas me permitir que eu diga, especialmente as filhas. Aqui vem uma pergunta sobre as modas. A moça não pode seguir as modas de hoje. Por exemplo, pantalona, não pode. De um absolutamente não poder, não pode. É contra a moral católica, não pode. Não pode por quê? Porque não pode ofender a Deus. Agora, acontece que se tornam sós, porque grupo de amigas delas, elas encontram na rua, estão de pantalonas. Perguntam, por que você não pôs pantalona? E a resposta que elas têm para dar, as isola ainda mais. Porque elas não devem negar a Nosso Senhor nessa ocasião. O verdadeiro dizerem, porque eu sou católica e a doutrina católica se opõe a isso. Mas aí a soledade se agrava, porque as moças vão responder com gargalhada. Qual nada, isso não é verdade. Olha, Monsenhor tal permite, o padre tal, a freira tal foi e achou que a minha pantalona estava muito boa. E a moça tem que dizer, tá bem, eu lamento dizer, mas a doutrina católica não muda. E eu não sei por que é que isto, que era considerado por Monsenhor tal, ou pela freira tal, imoral lá 10 anos atrás, hoje não é mais imoral. A doutrina católica não muda, portanto, isso é imoral. As outras ficam horrorizadas. Não convidam depois para festas. Não acham que ela seja engraçada. Não acham que ela seja interessante. É o isolamento.
É preciso escorar esse isolamento, até que o número de isolados seja tão grande que os isolados isolem os que são a maioria. Quando a religião católica começou a se propagar em Roma, era o tempo das catacumbas. Era um punhadinho. Alguns séculos depois da prática constante da fé, do martírio e de tudo mais, eram tão numerosos os católicos em Roma que um dos escritores católicos dirigiu uma carta ao imperador dizendo o seguinte: nós somos em Roma a grande maioria, e vós, imperador, vós estáis no vosso trono só porque nós não queremos vos derrubar, porque vós já sois uma tal minoria que até entre o regimento de soldados que toma conta do vosso palácio, os católicos são mais numerosos do que os que vos seguem. E vós só reinais porque nós queremos. E os homens que vós martirizais, a esses vós deveis o vosso império. Pouco depois, vinha a batalha de Ponte Milvia, Constantino derrotava os pagãos e a igreja começou a expandir sobre toda a terra. Nós, isolados, temos que ser cada vez mais numerosos. Nós devemos procurar os isolados por toda parte, para formar uma grei só conosco. Isso é que nós devemos fazer. E isto feito, então, nós podemos dizer, nós vencemos. Foi a vitória gloriosa da gloriosa legião dos isolados. Isso é que nós devemos não perder de vista. É preciso a mãe dizer isso à sua filha. Mas a minha filha fica apavorada. Reze, Nossa Senhora terá pena dela, ofereça sacrifícios, etc. Como uma senhora, mãe de família correspondente da TFP, tem que enfrentar os ambientes aí fora, como, por exemplo, em relação às escolas, médicos, vizinhos. Já acabo de dizer. O que as senhoras devem querer de suas filhas na escola, as senhoras devem dar o exemplo na vida que levam. E, portanto, por toda parte, saber que não vão ser bem vistas, saber que não vão ser bem acolhidas. Mas, no céu, nosso Senhor Jesus Cristo olha o nosso sacrifício. Nossa Senhora olha o nosso isolamento e os anjos cantam a nossa glória. Nós devemos, portanto, ter a coragem de ser os isolados. Não tem por onde escapar.